Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, porque nós sabemos que a presença do Senhor aqui, ela não é opcional, ela é essencial, ela é o motivo, a presença do Senhor aqui é o motivo da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão. Nós sabemos que em todo tempo, quando nós até vem ao nosso pensamento, está na presença do Senhor, nós sabemos que é o Espírito Santo que já está movendo a nossa mente, a nossa vida, para que a gente o adore. Você veio aqui para adorá-lo. Então, abra aí o seu coração, porque eu creio que o Senhor já começou a falar conosco. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Se não, pode acompanhar aqui, porque a irmã acabou de postar também o mesmo texto. Nós cremos que o Espírito Santo vai confirmando tudo aquilo que Ele quer falar conosco. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21. Nós sabemos que esse é o ano em que nós temos como alvo o tema de renovo. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nós sabemos que quando nós falamos de renovo com o Senhor, não é algo assim que vai ser inédito. Porque a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor da nossa vida e Salvador, nós vivemos diariamente recebendo graça sobre graça da presença do Senhor na nossa vida. E ela vai nos renovando diariamente. Mas esse ano nós vamos pensar mais ainda a respeito do que o Senhor quer fazer conosco, da forma como o Senhor quer que nós vivamos, não só em 2024, mas nos anos que antecederem a 2024. Mas antes de nós fazermos isso, nós vamos tirar um momento de oração. Nós sabemos que nós temos pessoas que estão enfermas, nós sabemos que temos pessoas que estão enlutadas, inclusive alguns irmãos aqui da igreja perderam a irmã Marta Volpato, a irmã Maiara, perderam a mãe, a vozinha, mas nós sabemos que nós como igreja, nós podemos continuar como fizemos enquanto ela estava hospitalizada, orar mais uma vez para que Deus conforte e console o coração da família, como nós sabemos que só Ele pode consolar. Assim como nós temos também outras pessoas que nós conhecemos que precisam da direção, do consolo do Senhor sobre a vida delas. Então, fique de pé, vamos orar. Só antes de orar, a irmã está me lembrando, antes de nós orarmos, as pessoas que têm moto, por favor, peguem os capacetes e entreguem para os irmãos que estão ali, próximo ao lugar de guardar os capacetes, que eles vão te dar um número para que você não perca seu capacete, antes da chuva, tá? Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos pela tua presença aqui nesse lugar, te agradecemos porque o teu Espírito Santo nos conduziu até aqui. Nós te agradecemos porque todo louvor, toda palavra, toda ação que aqui for declarada nesse altar, nesse lugar, seja aqui no altar, seja ali com os ministros do Senhor que estão ali nos bancos. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha total liberdade, o Espírito Santo, para trabalhar em nós e através de nós, para que a alegria do Senhor possa se manifestar aqui nesse lugar. Nós pedimos que a graça, que a direção, que a tua palavra revelada, que ela seja liberada sobre este lugar, para que só o Senhor possa ter liberdade para se mover aqui no nosso meio e trazer consolo, Senhor, aos corações que estão enlutados, como dos nossos irmãos em Cristo. Nós pedimos a tua graça, o teu consolo, o teu conforto, que a tua mão, que o teu abraço carinhoso de pai, de melhor amigo, possa estar com cada um deles, com suas famílias, com o seu João, com todas as pessoas que estão
de repente não estão aqui, mas que estão sofrendo. Em nome de Jesus, que a tua mão, Senhor, esteja sobre a vida deles, trazendo aquilo que só o Senhor pode trazer ao nosso coração, que é o consolo que vem do teu trono. Em nome de Jesus. Nós também pedimos pelos enfermos, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da cura, o Deus que pode ir aonde até a mão do médico mais experiente não pode chegar. O Senhor pode chegar. O Senhor pode mudar as histórias de vida, Senhor. O Senhor pode curar enfermidades que até mesmo os exames já mostraram que existe. O Senhor é único, capaz de fazer aquilo que o homem não pode. O Deus do impossível que nós invocamos, em nome de Jesus. Nós também, Senhor, pedimos que o Senhor vá lá naquela sala de cirurgia, onde a irmã Elaine vai estar fazendo aquela cirurgia. Vá à frente, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos, que sejam as tuas mãos a tocar, que sejam as tuas mãos a operar o corpo da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco essa noite. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção do Senhor e da tua palavra. E trabalha nas nossas mentes e nossos corações, levando-nos cativo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, é uma palavra que nós conhecemos, ouvimos muito, mas que sempre é um renovo na nossa vida. E nós precisamos relembrar, com alegria, com esperança, com gratidão, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, tudo aquilo que Jesus faz e é nas nossas vidas, não só de forma individual, mas de forma coletiva também. Se nós tivéssemos um culto, onde cada pessoa poderia ter a oportunidade de subir aqui no altar, mesmo de repente com as pernas tremendo, com as mãos tremendo no microfone, mas eu tenho certeza que todos nós teríamos algo para dizer para o Senhor, de gratidão, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz na nossa vida. Não é verdade? 2 Coríntios 5, 17 a 21, ele diz o seguinte: todo aquele que está em Cristo, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. E as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Diga aí para a pessoa que está do lado. Tudo isso provém de Deus. Grava isso. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, mas nos confiando a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém. Glória a Deus. Quando nós falamos, queridos, de renovo, nós falamos de algo novo que está acontecendo na nossa vida, ou que nós queremos que aconteça, né? Renovo a maneira de Deus. Não é a minha maneira, não é a forma como eu quero fazer, não é a forma como eu entendo, como eu interpreto, como eu sonho, como eu desejo, mas renovo a maneira de Deus é o que esse texto vai nos lembrando. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, ele vai trazendo para nós que significa uma nova identidade. Uma nova identidade em Cristo, um novo começo, um novo crescimento,
uma nova vida espiritual. Como se eu nascesse de novo? Sim. Sim. Jesus, ele já vai lembrando bem a Nicodemos que todas as pessoas teriam que nascer de novo. Não exatamente voltar ao ventre da mãe e nascer fisicamente como bebês. Não. Mas nascer do Espírito. Dar liberdade para o Espírito Santo renovar a nossa vida de uma forma total, de uma forma plena. E quando nós vamos vendo esse texto, o apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Corinto, ele vai lembrando isso, que em Cristo, que é o nosso renovo, ele é capaz de nos dar uma nova identidade. Essa primeira parte do versículo 1:17, ele vai dizendo, se alguém está em Cristo, é essencial para que haja renovação na nossa vida. Seja a nível espiritual, seja a nível emocional e até mesmo físico. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós andamos com o Senhor, nós aprendemos até a cuidar melhor do nosso corpo físico. Não é verdade? Por quê? Porque nós sabemos que não somos de nós mesmos. Cristo, Ele nos comprou e com preço de sangue, para que nós pudéssemos ter vida, seja aqui ou vida eterna. E aí, quando nós falamos de renovo, a maneira de Deus, nós queremos lembrar que não é por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós somos, conforme a força, o desejo, a vontade, que nós tenhamos de ser ou fazer algo. Mas esse texto ele vai lembrando bem que se alguém está em Cristo, aquilo que eu pedi para vocês repetirem no verso 18, no início, que ele diz assim, tudo isso provém de Deus, é para tirar da minha mão e da sua, aquilo que nós muitas vezes estamos tentando fazer e que não temos capacitação para fazer. Porque quem fez foi Cristo. Quem providencia a nossa nova vida em Cristo é o próprio Deus. E aí, quando nós começamos a meditar sobre isso, nós vamos vendo que o renovar, ele tem que fazer parte do cotidiano da nossa vida. Ele tem que fazer parte. Você não pode ser hoje o mesmo que você foi ontem, né? E para tanto, nós precisamos avaliar o pilar de sustentação da nossa vida. Se nós precisamos renovar, nós ontem estávamos gratos a Deus pela nova casa dos irmãos, e aí nós estávamos lá na casa dos irmãos e avaliando sobre a construção de um banheiro. E aí a gente conversando que não poderia ser construído o banheiro diante dali do terreno, da estrutura, da construção em si. Na nossa vida espiritual, nós temos que também receber avaliações espirituais. Dar liberdade para o Espírito Santo falar conosco em quais áreas se deve construir, em quais áreas não se deve construir. Em quais áreas você pode destruir algo, tirar, e em quais áreas não. E nós vamos vendo isso, avaliando essa sustentação dentro desse texto, mas também avaliando as motivações que cada um de nós teve para poder vir aqui, até mesmo como membros de igreja, e pensar em 2024 como ano de renovo. Quais são as motivações suas, quando você pensa em querer ser renovado? Quais são as motivações? Vai pensando, nós vamos chegar nele. Nós também podemos avaliar que as motivações que nós temos de fazer todas as coisas, e aqui no caso nós estamos falando de renovo espiritual,
ela é a essência de todo aprendizado. Então, qual é a essência? Qual é a sua motivação para estar sendo renovada no Senhor? Nós ouvimos o pastor Alessandro, os irmãos falar dos novos desafios que temos esse ano. Você vai começar a ler a Bíblia junto com a igreja, mas por qual motivação? Você vai começar a participar da doce, ou se não participa ainda, por que não? Quais são as motivações que você pensa que vai acompanhar a sua vida em 2024? Todas as que motivaram você nos anos anteriores, quais foram os resultados de cada uma delas? Observa isso. Nós vamos observar juntos algumas coisas. E, por último, nós vamos avaliar onde nós podemos melhorar para sermos conduzidos a lugares onde nunca estivemos. Ou você quer estar em lugares onde sempre você esteve? Será que Deus, será que o Espírito Santo, será que Jesus não tem nada novo para mostrar a cada um de nós? Será que Ele já falou tudo a você, o que Ele precisava ter falado? Será que na sua vida espiritual já está completa? De tal forma que o Espírito Santo não tem nada mais a revelar ao seu coração, à sua vida, à sua mente, em todos os níveis. Lá em Provérbios 24, 30 a 34, ele vai nos falando algo que é bom nós revermos esse texto. Provérbios 24, 30 a 34. Se os irmãos da mídia puderem me ajudar nos textos, eu agradeço. Ele vai dizendo sobre alguém que ele chegou a um momento da vida e ele observava. 24, 30, 34, ele diz assim: eu passei pelo campo do preguiçoso e pelo vinhedo daquele que não tem juízo. E tudo estava cheio de espinhos e coberto de ervas daninhas. A versão é diferente, mas vamos lá. E o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante e a sua miséria como um homem armado. O sábio, você pode observar que ele vai lembrando ali que ele parou, que ele pensou, que ele refletiu, que ele viu tudo o que estava acontecendo. Como que você age? Você observa as coisas, você observa o início, você observa o resultado de certas situações na vida das pessoas? Você para, olha e aprende alguma coisa? Você é observador? A palavra ela vai dizendo que o sábio, ele aprendeu a lição mais óbvia. Ele aprendeu que algumas marcas de caráter, elas determinam, dá para se observar se as ervas daninhas elas foram arrancadas ou se elas estão tomando conta do jardim. Sabe qual o jardim? O seu, querido. O meu. Então, o sábio, ele para, observa, pensa, reflete sobre sua vida, que é o que nós queremos levar você. O Espírito Santo nos levou até esse momento para nos lembrar que o renovo é nós fazermos isso. Ele virá a partir do momento em que nós pararmos, observarmos o meu jardim, a minha vida, como ela está. Ela tem mais ervas daninhas
ou ela já está se preparando para florir, para frutificar, para dar frutos dignos do Senhor, para alcançar 2024 a minha família, as pessoas com quem eu convivo diariamente. O sábio observa e toma atitude, porque ele observa a si. Você sabe que resistência à renovação, ela também vai indicar falta de sabedoria da nossa parte. Então, a primeira palavra que eu digo a você: não resista a ser renovado em 2024, porque isso vai facilitar, isso vai dar um up na sua vida espiritual, na sua vida relacional, não só com Deus, mas com as pessoas. Quando nós queremos renovo e recebemos renovo na nossa vida, os nossos relacionamentos são transformados. Nós temos mais paciência, mais humildade, mais amor, mais perseverança. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não estão achando que precisam perseverar. E nós precisamos lembrar de que o Senhor, com o renovo dEle, Ele pode fazer com que as nossas histórias possam continuar sendo escritas. Então, peçamos a Deus que tire de nós toda resistência à sua palavra, toda resistência àquilo que o Espírito Santo quer falar e já começou a falar nessa noite aos nossos corações. Nós estamos nos preparando para o trabalho do Centro de Capacitação na Igreja. Nós estamos lendo alguns livros. E um dos livros que nós estamos lendo, ele fala sobre santidade. E nós conversando essa semana, nós falando sobre um livro que a igreja estudou há alguns anos atrás, Retorno à Santidade. Como nós precisamos, se queremos renovo, nós precisamos dar um olhar para a nossa história, para aquilo que nós já recebemos, para aquilo que Deus está querendo refazer na nossa vida, para que nós retornemos, para que nós sejamos renovados com aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. E 2 Coríntios 5,17, o primeiro pilar, a maneira de Deus que é falado, ele vai nos lembrando de que Cristo, o 5,17, ele vai dizendo, na primeira parte, que aquele que está em Cristo, recebe o renovo. Mas houve um tempo, queridos, nós vamos pegando a Bíblia Thompson, que é uma das mais antigas, e ela vai nos lembrando algumas formas que Deus se revelou antes de Cristo. E ele vai dizendo em Êxodo 24:12, que a forma de revelação de Deus era por a palavra escrita em pedras. Aí, Salmos 19:1, por meio da natureza. O Romanos 12:2, é tremendo, que ele fala assim, que Deus se revela também na nossa consciência. E ele vai dizendo em Romanos 12:2, para nós deixarmos que Deus nos transforme por meio de mudança no meu modo de pensar. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos ser transformados no nosso modo de pensar. O inimigo tem agido aqui, ó. Tudo tem começado aqui. Os maus pensamentos, as más interpretações daquilo que o outro fala. Tudo começa aqui, do que eu acho que o outro falou para ofender, para magoar, para machucar ou não. Renove o seu modo de pensar. Uma das formas que Deus se revela a cada um de nós. Ele quer o controle da nossa mente. E nós podemos fazer escolhas de quem é o pilar de sustentação da minha vida.
Se o pilar de sustentação está sendo aquilo que eu penso e aquilo que eu coloco dentro de mim, que não venha do Senhor, nós estamos correndo risco, perigo. Ele também vai dizendo que, Romanos 15, do 4 ao 6, ele vai nos lembrando, Romanos 15, do 4 ao 6. Eu quero ler esse texto porque ele é muito forte, falou muito ao meu coração. Ele diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E ele vai nos lembrando até o 6, que além de tudo que foi escrito para nossa perseverança, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, ele também vai nos lembrando que quando nós somos renovados na nossa paciência, no nosso ânimo, na nossa vontade de servir, de nos alegrar, de estarmos uns com os outros, em comunhão, ele vai dizendo que então, todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus. O nosso louvor, a nossa glória, as glórias que nós damos ao Senhor, ela não pode ser algo que seja simplesmente uma responsabilidade que nós temos como ministério da palavra, do louvor, da adoração. Mas ela tem que ser algo que venha para o altar diante daquilo que o Senhor, que o Espírito Santo está trazendo de renovo, desde o momento em que eu levanto até o momento que eu deito, todos os dias, cotidianamente. Renovo não tem data, não tem um dia para acontecer, que é só no domingo à noite. Renovo, o que o Senhor quer fazer é todos os dias. É lá no momento em que surgiu algo lá que pode gerar conflito, até mesmo dentro dos nossos relacionamentos familiares. Mas o Senhor está ali, trazendo ânimo, trazendo paciência, trazendo alegria, nos lembrando quem é que está conosco, quem é a nossa base, o nosso pilar de sustentação físico, emocional, espiritual. Nós precisamos ser lembrados disso, e ele está dizendo, toda a Escritura, o Senhor usa toda a Escritura para falar conosco. Ele também diz em Romanos 2,15, demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou dizem que estão agindo corretamente. Então, o Senhor também fala ao nosso coração. Por mais que o nosso coração é enganoso, mas dependendo daquilo que você está enchendo a sua mente, ele vai descer para o seu coração. Se for bom, ele vai sair pela sua boca. Mas um conselho, se for ruim, expulsa. Ele, quando estiver aqui, o estrago vai ser menor. Porque não vai atingir as outras pessoas. Nós precisamos ser lembrados que nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que os nossos corações têm sido atingidos de uma forma assim, exageradamente. Nós estamos vendo assim, pessoas feridas, machucadas, frustradas, enlutadas. E nós precisamos ter sensibilidade para saber lidar com as pessoas, com as emoções, de forma
que as nossas palavras, que o nosso olhar, que a presença do Senhor Jesus em nós, que o renovo que é Jesus Cristo em nós, possa trazer equilíbrio, possa trazer a paz que Ele dá a mim, Ele dá ao outro. Aquilo que a palavra edifica a mim, edificar o outro. Isso nos nossos níveis de relacionamento mais chegados aos mais longos. Nós precisamos, para sermos renovados, precisamos relembrar quem é o pilar de sustentação da minha e da sua vida. É Cristo? Ou o pilar de sustentação da tua vida é um pilar falho, fraco? Porque a religião é um pilar fraco. Porque mesmo que seja um pilar forte como a família, se é ela que é o teu sustento, uma hora ou outra, pode acontecer algo que não estava nos planos. E aí? O nosso pilar, ele tem que ser alguém que seja eterno, que nos garanta segurança, que nos mantenha em pé. E só Jesus Cristo pode fazer isso. Então, o conselho que eu te dou nessa noite, você vai refletindo sobre isso. Se o teu pilar ainda não é Jesus, se de repente você vê que as suas emoções, que até fisicamente, espiritualmente também, o seu pilar de sustentação, ele é algo passageiro, ele é algo que não te garante vida eterna. Preste atenção. Mude hoje. Faça como o sábio do Provérbios. Observa e muda o quanto antes. Nós também vamos vendo que em João 1,14, ele vai dizendo que Cristo, mesmo diante de tantas formas, natureza, a palavra escrita em pedras, e tantas formas que Deus se manifestou interiormente e exteriormente, nós vemos que o principal é Cristo. Lá em João 1,14, ele diz que a palavra se tornou ser humano. Ele habitou entre nós. Ele veio cheio de graça e verdade. Nós ouvimos, nós vimos a sua glória, nós vimos a sua bondade, nós cantamos essa noite sobre a bondade de Deus, que nos seguirá todos os dias. Nós precisamos rever isso, se precisamos, se queremos renovo. O renovo que foi prometido em todo o Antigo Testamento e que se cumpriu no Novo Testamento e que continua se cumprindo cada vez mais. Por quê? Porque conforme vem chegando os últimos dias, a palavra vai sendo intensificada. Por quê? Porque o próprio Deus quer que todos encontrem a Jesus como o pilar central da sua vida. Nós vamos vendo. Lá em Lucas 7, 36 a 50, fala sobre a história de uma mulher, que ela é citada como pecadora. E Jesus foi convidado por um fariseu para ir na casa dele, para poder fazer uma refeição. E quando Jesus estava lá, essa mulher entrou, levou um perfume caríssimo e derramou aquele perfume nos pés de Jesus, e com as suas lágrimas, ela passando aquele perfume e também as suas lágrimas, ela secou os pés de Jesus com seus cabelos, mostrando uma forma de humildade, de gratidão, de adoração. E eu fiquei meditando nesse texto. Muitas vezes, querida, na nossa vida, a coisa mais fácil que tem é um filho terminar a faculdade, a gente, imagino que ganhou um carro novo, comprou uma casa nova, que delícia ir lá e se dobrar nos pés do Senhor, e agradecer, e gritar de alegria, e celebrar, e chamar os amigos, e dizer... Fácil, né?
Mas essa mulher, ela é citada como pecadora. Essa mulher, se fosse para dizer assim, humanamente, aquele fariseu, lá na consciência dele, ele estava dizendo, ele estava lá falando, se Jesus fosse quem ele diz que é, ele saberia que essa mulher é uma pecadora e não deixaria nem que ela encostasse nele. Então, imagina como ela era tratada. O que passava pela cabeça das pessoas diante daquela mulher? Ela não tinha muitos motivos para dizer, eu estou aqui na casa desse fariseu, conhecedor da lei, e aqui eu sou honrada, por isso que eu estou honrando a Jesus. Eu estou aqui e eu estou muito feliz porque eu ganhei algo muito valioso. Não, ela estava ali se sentindo indigna, se sentindo pecadora, sentindo que Jesus, sim, Jesus era o mestre, Jesus era aquele que estava mudando a história de vida das pessoas, e ela estava ali se dobrando, adorando, chorando aos pés e oferecendo o melhor, até mais, talvez, do que ela podia oferecer. E isso me fez pensar que muitas vezes, queridos, Jesus Cristo, a palavra vivente, muitas vezes não tem sido tão celebrado nas nossas vidas, porque nós temos tantas coisas para lembrar, para nos preocupar, para querer. Até os momentos de oração, você já parou para pensar que quando nós oramos, nós fazemos uma listinha daquilo que nós vamos pedir? Nós temos uma listinha de nomes das pessoas a quem nós vamos colocar diante de Deus. Senhor, liberta essa pessoa. Senhor, cura essa pessoa. Senhor, salva essa pessoa. Senhor, entra com providência quanto a essa provisão aqui. Nós temos listas de pedidos para o Senhor. Para o Senhor. Mas o quanto o Senhor tem quanto à sua vida. Nos momentos de oração, essa mulher, ela se dobrou diante do Senhor, e ela não cita a palavra dizendo que ela estava pedindo algo, mas que ela estava oferecendo algo. Os nossos momentos com o Senhor, ele tem que ser renovado, no sentido de que o Senhor merece a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, mesmo que o nosso coração não esteja bem, mesmo que as nossas circunstâncias não estejam bem, mas Jesus, mas o Senhor merece a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor. Por esse caminho, nós seremos renovados. Nós seremos renovados. Quando nós aceitamos o sacrifício dele em nosso favor, nós vemos que a nossa lista de pecados, como a daquela mulher, que reconhecia que a lista de pecados dela era muitas vezes maior do que aquele fariseu que conhecia a lei, porque ele achava que ele só devia 50 denários, mas ela reconhecia que ela devia 500 denários. E por isso que ela saiu dali, perdoada, salva e cheia de paz. É isso que o Senhor tem para nos oferecer de renovo. Perdão, salvação, paz, renovo no Senhor. Sem perdão, sem salvação, sem paz, impossível. Nós sabemos que em um momento ou outro, qualquer um de nós pode passar por momentos de lutos, de dor, como os nossos irmãos estão enfrentando. Impossível enfrentar momentos de luto sem a esperança que há em Jesus, sem o consolo, o conforto que há no Senhor, sem colocarmos aquilo que nós podemos oferecer de melhor aos pés do Senhor. Nós também entendemos
que Jesus, como principal pilar, juntamente com o Espírito Santo, eles participam, junto com o Pai, de tudo isso que acontece, de tudo isso que vai acontecer em 2024 nas nossas vidas. Então, em nenhum momento deixe o Senhor fora da história da sua vida. Porque nenhum de nós conhecemos o nosso passado, nós sentimos e sabemos aquilo que estamos vivendo no presente, mas nenhum de nós conhece o nosso futuro. Está em Cristo. Segundo um professor de teologia, achei interessante nos livros que nós estamos lendo, Henry Scougal. Ele morreu com 28 anos de tuberculose, e em 1677, no período que ele vivia, ele escreveu uma carta a um amigo chamado George. E na carta ele diz assim, na carta ele dizia sobre a centralidade do Evangelho. E a centralidade ele resumiu numa frase, que o verdadeiro renovo, a verdadeira presença de Deus na nossa vida, ela se resume à vida de Deus na nossa alma. A vida de Deus na alma do homem. Você quer renovo? Você tem que deixar a vida do Senhor, a vida de Deus, entrar na sua alma, nos seus sentimentos. Quando nós falamos de alma, alma é identidade individual minha. Lá em Gênesis 2, quando o Senhor soprou sobre a vida do homem, e ali deu vida, quer dizer, a individualidade de cada um. Deus te ama na sua individualidade. Deus soprou na sua vida a vida dele, para que na sua individualidade você seja renovado. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que não importa com quem eu esteja ao meu redor, se a vida de Deus eu liberei para soprar na minha alma, na minha identidade em Cristo, o caos pode estar instaurado ao redor, mas eu permanecerei de pé. E nós precisamos lembrar disso. E ele fala assim que, segundo ele, essa nova identidade é para harmonizar aquilo que você faz, aquilo que você diz e aquilo que você é. Identidade em Cristo, ela não trabalha só em uma área da sua vida, mas ela vai harmonizar simultaneamente aquilo que você faz, para aquilo que você diz e para aquilo que você é. Você sabe que, muitas vezes, aquilo que nós sentimos, nós precisamos colocar diante de Deus, para que isso esteja harmonizado com o que Ele quer para a nossa vida, para que a gente saiba, de fato, que a nossa identidade está em Cristo e é por Cristo. Então, isso vai nos manter em pés em muitas situações. Sabe que em Gálatas 5,17, ele vai dizendo que aquele que está em Cristo, na verdade aquilo é o quê? É uma troca. Ele me dá e eu me entrego. Ele me dá e eu me entrego. E eu te pergunto nessa noite, você está disposto a ser renovado nessa dinâmica? Ele me dá e eu me entrego. Você está disposto? Aquilo que o Senhor quer te dar, de perseverança, de esperança, de salvação, de equilíbrio, de vida eterna. Mas você está disposto, está disposta a oferecer? Porque ao enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, aquela mulher, ela estava dizendo, eu ofereço para o Senhor algo meu, que não depende do outro, é meu,
Não importa se eu sou casada e o marido não é cristão, não importa se eu tenho filhos, se eu tenho pais, onde eu moro, com quem. Não, é meu. O Senhor quer nos oferecer um pilar permanente para a nossa vida, para a nossa alma. Mas eu estou disposta a receber e tirar os pilares temporários que eu tenho colocado? De vícios, de sentimentos maltratados. Então, algo que nós temos que avaliar. Qual tem sido o seu pilar? Mesmo que Cristo esteja sendo o seu pilar, pode ser melhorado. Pode ser melhorado. Nós observamos, nós conversando ontem sobre a questão das casas, a gente observa assim que, mesmo as pessoas que começaram a construir uma casa do zero, lá no final, sempre tem uma coisinha que ela olha para trás e fala assim, isso aqui podia ser diferente. Faz isso na sua casa espiritual. Olha para trás, olha hoje. Deixa que o Espírito Santo conduza. Olha, isso aqui pode ser diferente. Olha, isso aqui precisa ser mudado. Olha, eu preciso de mais esperança, eu preciso de mais alegria, eu preciso de mais paz. Eu preciso que a presença do Senhor se mova em mim, para que através de mim vidas sejam alcançadas em 2024. E para isso, avalie as motivações do seu coração. Quando a palavra ela vai dizendo, aquele que está em Cristo, nova criatura. Nova criatura. O Senhor tem tido liberdade. Lá em 1 Coríntios 2:12, ele diz assim que o Espírito Santo, ele é condutor das coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Eu vou repetir. O Espírito Santo é o condutor das coisas maravilhosas que o Senhor tem nos dado gratuitamente. E nós precisamos lembrar disso, porque o Espírito Santo na nossa vida é aquele que vai tirando, desarraigando de nós alguma coisa que incomoda Ele, alguma coisa que desagrada a Ele, alguma coisa assim que traz dor, alguma coisa que prejudica nossos relacionamentos. É o Espírito Santo. Mas nós precisamos dar essa liberdade para Ele. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizendo, tem coisas maravilhosas para a nossa vida em 2024. Porque se o Espírito Santo já conduziu para ano do renovo, Ele quer fazer algo novo nas vidas das pessoas, em todos nós que queremos, que desejamos, que ansiamos receber essas coisas que o Senhor faz. A obra de Cristo, queridos, no seminário a gente aprende assim, que é vida, nascimento, vida, morte, ressurreição e ascensão. Ponto. Sabe qual é a impressão que dá na gente? Jesus subiu, foi descansar. Morreu na cruz, se sacrificou por nós, agora subiu aos céus, foi descansar. Não. Na verdade, quando você vai avaliando melhor a palavra, ele vai dizendo que a ascensão e intercessão. Jesus não subiu para descansar. Jesus subiu e a palavra diz que Ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você. Romanos 8:34 diz assim, quem nos condenará? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Em Hebreus 7:21 ele diz, ele pode salvar totalmente os que se chegam a Ele. Por quê? Porque Jesus, como intercessor, a motivação maior dele, quando morreu na cruz, foi por amor. A motivação continua.
A mesma motivação do Senhor é por amor, que Ele intercede por mim e por você. Se Ele intercede por mim e por você, é porque nós ainda continuamos a pecar em muitos momentos. E nós precisamos ser lembrados disso, que o renovo no Senhor, Ele vai nos lembrando, Ele vai dando liberdade para o Espírito Santo, mostrando para a gente, olha, eu preciso mudar, eu posso melhorar, eu quero melhorar, mas eu não consigo sozinho. Ajuda, Senhor, ajuda a melhorar. Ele está mais comprometido com o nosso renovo do que nós mesmos. E é por isso que nós precisamos ser lembrados disso, que o Senhor, Ele quer fazer algo novo na nossa vida, sabe? Uma vez, nós viajamos e tinha uma oportunidade da gente fazer mergulho. E aí algumas pessoas que estavam com a gente falaram, não, nós vamos pegar só uma máscara e nós vamos ficar só por cima d'água, olhando a água embaixo. E aí, como eu nunca tinha feito, né? Aí eu pensei, não, eu quero mergulhar. Colocou um cilindro de oxigênio nas costas e nós fomos mergulhar. Não sei se eu quero, no mar, fazer isso de novo. Mas no renovo eu quero. Porque muitas vezes, querido, na vida espiritual, a gente se satisfaz em botar uma máscarazinha na cara e ficar por cima d'água, só enxergando de forma segura. Mas a gente não se dobra diante de algo novo que o Senhor está oferecendo para nós e deixa que o Jesus seja o cilindro de oxigênio na nossa vida, para que a gente se aprofunde mais, para que a gente enxergue mais profundamente o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Então, viva coisas novas em 2024 com o Senhor. Avalie-se, deixe que Deus te conduza. Vá para lugares onde você nunca foi. E eu estou falando não só questão de passeio, mas principalmente de vida espiritual. Você vai ganhar. A sua família vai ganhar. A igreja vai ganhar. Porque nós fomos colocados aqui nesse lugar para abençoar. Troquemos nossa máscara de mergulho por cilindros de oxigênio chamado Jesus. Muitas vezes, queridos, nós vemos quantas pessoas precisam de aconselhamento, precisam de acompanhamento, mas muitas vezes quer continuar só por cima, sem deixar a liberdade do Espírito Santo agir. E eu quero deixar alguns conselhos para vocês, que primeiramente o Senhor aconselhou a mim. Examine sua vida, já desde o início de 2024, se você realmente quer renovo. Examine sua vida junto com o Espírito Santo e identifique áreas onde a sua velha natureza sem Cristo, ela ainda está presente. Talvez a maior vitória do diabo em sua vida seja porque não exatamente aquele pecado que aparece, mas aquela forma de acomodação. Vou deixar para começar a ler a Bíblia amanhã, levantar determinados horários para orar, marcar presença nos meios de oração, nos cultos de oração. Mas estou tão cansado. De repente, a forma de acomodação seja uma forma assim mais sutil, que o diabo tem te mantido presa, para que você não cresça, para que a sua alma seja livre, conduzida pelo Senhor. Tire esse tempo, para que o Espírito Santo tenha essa liberdade para falar ao seu coração. Segunda coisa que eu quero te aconselhar, confesse e arrependa-se
de pecados e atitudes que não condizem com a maneira de Deus agir. Não espere Jesus vir como juiz. Aproveite, ele é advogado. E ele não perde causa nenhuma. Mas você conhece algum advogado que vai defender a sua causa sem que você vá lá e conte a sua história para ele? Com Jesus é da mesma forma. Conte a sua história para ele. Confessa, arrependa-se. Não perca tempo em deixar aquelas picuinhas nos relacionamentos, sejam eles em quais níveis forem, e corroendo até o ponto daquilo aumentar, de chegar a divórcios, de chegar a amargura, pessoas que ficam feridas anos e anos, deixam grandes amizades, grandes amigos, histórias tão bonitas, que fez parte da vida por causa de coisinhas. Um dia, 1 João 4,5, ele diz assim, que um dia o Senhor manifestará os desígnios dos nossos corações. Um dia, nós seremos julgados não de acordo com o que era visível a todos os outros, mas de acordo com o que nós realmente somos. Um dia, a palavra está dizendo em 1 Coríntios 4,5, um dia vai ficar visível, queridos. Então não se preocupa, não se preocupa tanto com o que os outros veem, mas se coloque diante de Deus para que Ele veja quem você realmente é, qual é o tamanho da sua dor, qual é o tamanho da sua angústia, qual é o tamanho da sua luta. Coloca diante de Deus. Porque um dia, mesmo se você não fizer isso hoje, Ele vai manifestar os desígnios do teu coração, do meu coração. Porque nada fica oculto dEle. E agora um conselho diante dos desafios como igreja, que nós estamos falando sobre a leitura da palavra. Estude a palavra e busque conhecimento sobre a nova vida em Cristo. Por mais que eu ame a palavra, eu não posso deixar vocês sentados aí mais do que 1 hora. Mas não se preocupe, porque não vai chegar 1 hora. Tá? Mas a palavra, ela vai dizendo que nós precisamos buscar esse conhecimento, por quê? Tem um versículo que diz assim, em Efésios 3, que Cristo é tratado como insondáveis. As coisas de Cristo são insondáveis. Como assim, irmã Vilma? Insondáveis. Então, se não pode, quando é que eu vou conseguir entender todas as formas? É porque Jesus, Ele quer se mostrar para cada um de nós como se você o conhecesse. Pense assim, você só conhece Jesus como se fosse a pontinha de um iceberg. Pense que o renovo, que 2024, o Senhor quer que você mergulhe a ponto de você conhecer mais profundamente dEle. Diga para o Senhor, Senhor, eu achei que eu te conhecia muito, mas eu quero mais, eu preciso de mais. Porque na medida que você disser para Ele que você precisa, que você quer, que você deseja, que você anseia conhecer mais dEle, Ele vai se manifestar. Mas se você achar, se você acha, se você pensa que você já conhece muito mais do que a pontinha do iceberg, pode ser que você fique nisso e não seja renovado em 2024. Ore, pedindo a Deus que se revele profundamente ao seu coração. Não aceite nada menos do que a revelação de Deus para a sua vida, para o seu coração. Não se importe qual vai ser o instrumento que o Senhor vai usar para falar com você. Importa que a palavra chegue ao teu coração. E para ela chegar ao teu coração, só depende de você e do Espírito Santo.
Não importa qual seja o vaso que está falando com você. Importa o poder da palavra. Importa o quanto a sua consciência, o seu coração, a sua vida está disposta a fazer do ano de 2024 um ano de renovo no Senhor, um ano de esperança, um ano de paz, um ano de alegria, um ano de recomeço, um ano onde a nova vida em Cristo está aí para você sendo oferecida. É isso que importa. A partir da nossa entrega, por meio da fé em Jesus Cristo, nós sabemos que nós somos habilitados para sermos ministros dessa nova aliança, para sermos embaixadores do Rei, para falarmos em nome dEle, para liberarmos uma palavra de fé, de paz, de alegria, de salvação, de cura, de renovação sobre a sua vida. E não só eu, queridos, não só eu, mas o Senhor, Ele está querendo habilitar a sua vida nessa noite, como alguém que realmente se dobra diante da palavra, diante do Senhor, para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais, eu quero renovo, eu quero que 2024 seja diferente na minha vida. Fica de pé. Como nós falamos sobre oração, de tudo aquilo que nós compartilhamos com você nessa noite, tudo que o Senhor, eu tenho certeza que já falou ao seu coração. Você está disposto a oferecer para Ele tudo o que Ele quer? O Senhor é o dono da sua vida. Ele tem te oferecido o melhor. Como as irmãs aqui já ministraram, Ele já te deu o sopro de vida, você já acordou nesse dia, você já passou o dia lá junto com a sua família. Você está vivo, você está viva. Quantas orações você fez durante esse dia de pedidos para o Senhor? Mas agora o Senhor está perguntando para você. Tudo o que Ele quer é a sua vida. E você está disposto a dar? Você está disposta a dar a sua vida para o Senhor dirigir? Para o Senhor renovar? Para o Senhor dar esperança? Para o Senhor te fazer um embaixador dEle, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? Se você entendeu essa mensagem, nós vamos orar agora. E nós vamos pedir que todas as pessoas desde já comecem a orar e fechem os olhos. Nós vamos nesse momento dar a oportunidade para você que está aqui nessa noite, enquanto a igreja está orando. Se você entendeu essa mensagem, se você precisa, se você quer, se você deseja, se você anseia, que o Senhor seja salvador da tua vida. A palavra diz que se nós confessarmos o seu nome, se nós crermos em nosso coração, se nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos. O Senhor virá e o Senhor trará um renovo, trazendo o Espírito Santo para a tua vida. Porque é isso de presente que nós recebemos quando nós declaramos que o Senhor é Senhor e Salvador da nossa vida. Se você entendeu essa palavra, nós não podemos deixar de te fazer um convite para você vir aqui na frente e confessar Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos orar e colocar a tua vida diante de Deus. Se você crê que Jesus é aquele que realmente mudou a tua história, e que quer fazer a diferença na tua vida. Se você que já aceitou Jesus, mas você entende esse compromisso que o Senhor está colocando diante de você nessa noite, tudo o que Ele quer, Ele te quer como alguém que coloque um cilindro de oxigênio chamado Jesus sobre a tua vida.
e mergulhe mais profundo do que você já mergulhou até hoje. E que você não só seja curada das suas próprias mazelas, angústias, dores, mas que você seja um embaixador dos planos do seu Rei, do seu Senhor. E você está disposta a liberar tudo o que o Senhor quer para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, coloca aí, não precisa vir aqui na frente não, coloca aí a mão no seu coração, ore, coloque diante do Senhor, assuma esse compromisso diante do Senhor. Mas se você ainda não fez esse compromisso com o Senhor, eu quero que você levante a sua mão aí no seu lugar e faça esse compromisso com o Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero a tua vida em mim. Senhor, eu preciso da mesma alegria, salvação, perdão, paz que aquela mulher um dia recebeu. Eu preciso na minha vida. Eu preciso ser embaixadora, embaixador do Senhor na minha casa, para levar esse perdão, essa salvação, essa paz para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Eu quero essa alegria dentro da minha vida, esse renovo do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor deseja que nós tenhamos esse relacionamento correto, cheio, lindo com Ele, mas nós precisamos dar liberdade para o Espírito Santo falar conosco. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, ele tem a liberdade para manifestar os desígnios de cada coração aqui nesse lugar, conforme a tua palavra diz. Fala aos nossos corações, Senhor. Libera a tua palavra que cura, que liberta, que restaura, que renova, que fortalece, que anima, que edifica, que constrói. Em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui sem essa palavra que só do trono do Senhor, que só o Senhor Jesus, como nosso advogado, está aí advogando a causa de cada pessoa que veio nesse lugar nessa noite. Sabe, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada um nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é o advogado que intercede por nós junto ao Pai. Intercede, Senhor, por cada vida. Não permita que a tua palavra entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que a tua palavra transforme, liberte, traga nova vida por Cristo, em Cristo, na vida de cada pessoa nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor, porque os planos e sonhos do Senhor para 2024, para as nossas vidas, já começou muito maiores e melhores do que os nossos. O Senhor quer nos ver renovados, cheios de alegria, cheios de saúde na alma, no físico, no espírito, porque o Senhor, como médico dos médicos, quer o controle absoluto das nossas vidas. Que nós recebamos do Senhor e que nós continuemos a ser embaixadores do Senhor, liberando a tua palavra de salvação, de perdão, de paz, por onde quer que nós passamos. Que cada mulher que está aqui nessa noite, Senhor, possa ser uma pessoa que edifica a vida do seu esposo, dos seus filhos. Que cada palavra que sair da sua boca possa construir alicerces sólidos no Senhor Jesus, dentro do seu lar. Que cada homem que está aqui nessa noite, Senhor, que ele possa sair daqui com a palavra que transforma, que liberta, que edifica, com uma palavra que faz com que ele saia daqui renovado, fortalecido, que comece a semana, Senhor, cheio da tua graça, da tua unção, do teu poder, que cada lugar que ele pisar a planta dos seus pés durante essa semana, que as pessoas possam olhar e ver que há algo novo, algo diferente, porque é o renovo do Senhor sobre a vida dele. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Te agradecemos pela vida das irmãs, dos irmãos que cuidaram lá dos nossos pequenos.
que tanto a bênção que eles liberaram sobre a vida dos nossos pequenos esteja sobre a vida deles também. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir do maior ao menor aqui nesse lugar, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e engrandecido em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo, conduza as nossas vidas, em nome de Jesus, todos os dias. Amém?